Adriano Volk, sou empreendedor há praticamente 30 anos e eu preparei esse evento para você que está pensando em iniciar o primeiro negócio ou já até iniciou o primeiro negócio, está buscando resultados, porque a gente vive hoje um problema muito sério no país. A gente vive uma taxa de mortalidade das empresas enorme, a taxa de empreendedorismo, como a gente vai ver nessa apresentação que eu preparei para você, ela vem aumentando, mas consequentemente e aumentando mais ainda a taxa de mortalidade dessas empresas no Brasil. Para você ter uma ideia, talvez você ainda não saiba, mas se olharmos para as micro e pequenas empresas hoje que abrem no país, mais de 30% delas não conseguem chegar ao final do primeiro ano de atividade. Quando nós olhamos para as mesmas empresas ao longo de 5 anos de atividade, mais da metade delas fica pelo caminho. E quando olhamos em uma década de atividade das empresas, mais de 75% dessas empresas não conseguem completar esse período de atividade. Então, isso acaba demonstrando que realmente o brasileiro tem um espírito empreendedor, tem o empreendedorismo correndo na veia, essas taxas de empreendedorismo elas vêm aumentando cada vez mais. Hoje já supera, né, o desejo do brasileiro de empreender comparado com a formação de carreira, por exemplo, né? Então tudo isso é muito favorável. Só que eu quero discutir com você aqui algumas coisas, algumas questões que fazem toda a diferença na continuidade, na consolidação de um negócio ou na quebra desse negócio. E também uma terceira resposta, uma terceira promessa que eu vou trazer aqui para você, que eu vou cumprir, na verdade, nesse evento. Além de poder dividir com você as características e ações que fazem com que empreendedores e empresas fracassem ou prosperem ou tenham sucesso, oportunidades de negócio, né, de 7 dígitos e que tem potencial de criar 30K, um padrão de vida 30K de faturamento mês, né, de lucro mês para o empreendedor, para você realmente conseguir gerar um impacto positivo na sua vida, na vida da sua família e também fazer com que o seu negócio prospere no mercado. Então, bem-vindo ao evento Empreendedores de Alto Impacto. E o meu objetivo é entregar aqui para você formas de como você chegar nos 7 dígitos de faturamento, forma de como você construir um padrão de vida 30K, para que você gere impacto na sua vida e na vida de quem te rodeia, e uma forma de como você construir um negócio sólido e superar essa fase que quebra a maioria dos empreendedores hoje aqui no nosso país. O conteúdo que eu propus trazer para te passar três coisas. A diferença dos empreendedores que fracassam e para os empreendedores que fazem sucesso e como enxergar essas oportunidades. Para isso, eu vou ter que compartilhar minha tela aqui com você para que eu possa explicar melhor. Esse evento vai ficar gravado também até dia 27, então você vai ter a oportunidade de rever esse evento com mais calma e tudo, porque são muitas informações que eu vou passar aqui, realmente vale a pena rever. E também vale a pena anotar a partir de agora todas essas informações que eu vou trazer aqui, porque foi um trabalho de mais de 2 meses de compilação de dados e de informações para trazer o que eu quero dividir com você nesse momento. Bom, como eu disse, né, é uma compilação de dados de milhares de páginas que foram analisadas. Tá? São mais de 10 anos de informações de dados que compõem relatórios de renomadas instituições. Dentre elas aí o Sebrae, o próprio IBGE e o GEM, que é uma instituição que monitora o empreendedorismo no Brasil e em mais de 110 países. Então, todas essas informações, eu acabei levantando essas informações, esses relatórios, fui estudar, fui analisar esses relatórios. E o meu objetivo aqui não é ser preciso nos percentuais estatísticos e nem ficar confrontando a qualidade da informação ou se um relatório é melhor que o outro. Está longe de ser esse o objetivo. Eu só fui buscar, em cima desse trabalho, identificar padrões que ocorriam para que a gente tivesse essa taxa de mortalidade das empresas que a gente tem hoje no Brasil, para poder realmente entrar nesse âmbito do empreendedorismo mais a fundo e entender como é que funciona a cabeça de quem quer empreender, quer iniciar um negócio, ou de quem está iniciando um negócio hoje no Brasil, para poder justamente alinhar, equalizar
essa mensagem, esse conteúdo que eu trago aqui nesse evento com esse potencial empreendedor, com esse potencial novo futuro empresário ou que já iniciou o negócio, para que isso possa ser aproveitado da melhor forma possível. Então, através desse relatório, eu descobri alguns padrões que eu vou começar a dividir com você agora. Primeiro, eu vou falar sobre o ambiente do empreendedorismo, né, o contexto, o cenário do empreendedorismo no Brasil e de uma visão de especialistas, né, que foram consultados durante esse período todo por esses relatórios. E eu trouxe aqui sempre a predominância, sempre aquilo que é a maioria. Né? Então, se eu fosse realmente trazer um conteúdo aqui para poder analisar toda essa fonte de forma detalhada, eu ficaria horas aqui nesse evento. Então, o objetivo é contextualizar a mensagem que eu quero passar para você aqui. Quando a gente olha o ambiente do empreendedorismo, analisado por especialistas, a gente está vendo aí que a gente tem como favorecendo, né, como os favoráveis. Uma barreira de entrada baixa realmente é para você iniciar, abrir um negócio hoje no Brasil, você não tem, dependendo do negócio, a barreira de entrada ela é baixíssima. Os negócios que exigem uma barreira mais alta e maior investimento dificultam bastante. A gente vai ver que, por isso que alguns nichos são pouco explorados, mas existem formas de explorá-los, né, sem ter investimentos altos. Né? Eu vou dividir isso com vocês daqui a pouco. Então, voltando aqui, a barreira de entrada é baixa, a demanda populacional que a gente tem no Brasil hoje consome, então a gente tem demanda para poder abrir negócios. E a política de incentivo mais recente do governo, né, não estou falando, você vai ver que aqui o cenário, as políticas governamentais também estão aqui como desfavoráveis. Aí a gente fala de políticas governamentais macro, de uma forma geral, né? As favoráveis são as políticas recém-criadas, né? Como até a criação hoje das micro, pequenas empresas, das empresas individuais, né? Então hoje é fácil você conseguir um CNPJ pela internet, você tem um custo super baixo, você consegue, né? Como um microempreendedor individual, de repente já tem um CNPJ atuar como uma empresa, então isso favoreceu, facilitou bastante. Na época que eu comecei a empreender, como eu falei um pouquinho ali da minha história, você tinha que obrigatoriamente ter um sócio. Era uma sociedade limitada ou uma sociedade, uma SA, alguma coisa nesse sentido. Você não tinha as opções que a gente tem hoje, né? Empresa individual, microempresa individual, esses incentivos de tributação, impostos, a coisa era o acesso a isso e as condições eram bem diferentes. Então, hoje a gente encontra favorecimento nesse sentido. Por outro lado, as políticas governamentais em relação ao empreendedorismo, elas ainda precisam ser muito melhoradas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Apoio financeiro, para que isso aconteça, também é bem complicado. Hoje, para você conseguir crédito, principalmente para quem está iniciando, não é uma coisa muito fácil. Né? Normalmente, você tem que recorrer a questões pessoais para depois você tentar a sua empresa já desenvolvida, uma linha de crédito, etc. Então, essas políticas elas realmente precisam melhorar. E o clima e o cenário político e econômico no Brasil que sempre foi instável, sempre foi incerto. E a gente está vivendo aí há menos de um mês uma eleição presidencial e a gente sabe o momento que a gente está vivendo hoje e a apreensão que isso gera. Por outro lado, já aproveitando e pegando o gancho nisso, você empreender é uma forma de você chamar responsabilidade para você e não ficar dependendo do governo ou de situações para que as coisas aconteçam. Porque se a dificuldade, né, econômica ou política ela surgir, ela vai atingir o mercado de todas as formas. Então, você empreendendo, sendo empregado, colaborador de alguém, corre um risco enorme de ser afetado. Só que quando você empreende, você ainda tem a condição de você correr atrás, de você tentar fazer a diferença e não depender, literalmente, de terceiros para que a sua vida seja decidida. Então, esse é um ponto a favor, mas isso exige muito empenho também. Vou trazer aqui nesse slide a análise fofa, né, que é a forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, conhecida também como análise SWOT, que foi difundida, né, a análise SWOT, e a gente traduz ela para o português aqui para ficar mais fácil de entender. Então, esses especialistas falam que as forças que nós temos hoje em relação ao empreendedorismo no Brasil é o crescimento da taxa de empreendedorismo, e realmente isso vem sendo uma crescente, principalmente depois da pandemia, voltou a ter um crescimento, vem batendo recordes, né? Se não me engano, em 2021 bateu mais de 21% de crescimento do número de empreendedores nascentes no mercado, ou seja, aqueles que abrem seu primeiro negócio. Mas, por outro lado, ela também preocupa, porque aí
eu já também trago, a taxa de mortalidade das empresas também aumentou. Nesse caso, em 2021, só para você ter uma referência, o aumento da taxa de mortalidade foi de 35% contra 20% da taxa de empreendedorismo, ou seja, proporcionalmente, essa taxa aumentou muito mais. Então isso conota que, assim, de repente existe muito espírito empreendedor, muita vontade de empreender e coragem para isso, que realmente precisa, mas a falta de preparo ou de repente, alguns outros quesitos que devem ser analisados antes de iniciar, né, um negócio, não são analisados e eu vou te mostrar isso através de dados aqui. E, por fim, aí a baixa diversificação de fatias de mercado, né? Então, isso é assim, a maioria dos empreendedores que iniciam um negócio iniciam em mercados que já estão saturados, porque normalmente são em mercados que empregam mais e esses empreendedores utilizam dessa experiência já atuando como trabalhador, como autônomo, prestador de serviço num determinado nicho. E isso não é errado, na verdade, isso acaba ajudando, mas para você ter uma ideia, 75% hoje das empresas que hoje continuam no mercado, 75% dos empreendedores tinham experiência na área que atuam. Por outro lado, das empresas que quebraram, quase 60% também tinha experiência na área que atuavam. Então, assim, isso faz uma diferença, mas não é só isso que vai fazer a diferença. E eu vou explicar aqui mais à frente por quê. Continuando a análise, né, de forças e fraquezas, então a gente falou anteriormente sobre forças e fraquezas, agora oportunidades e ameaças. Então as oportunidades que a gente tem, a barreira para iniciar um negócio, como já foi falado, você tem uma barreira baixa e formas de começar esse negócio com nada de potencial e nada de experiência, eu também vou trazer isso para você, em determinados nichos, dependendo da forma como você aborda. Você tem nichos pouco explorados com muito potencial, com alto potencial, né, porque a grande maioria dos empreendedores elas estão concentradas aí praticamente em duas fatias do mercado, que é comércio e prestador de serviços para o consumidor final, que são normalmente a prestação de serviços ela é maior ainda, ela supera em 10%, isso é dividido praticamente 55, 45, aí sobra uns 50, 40, sobra mais ou menos 10% para os outros segmentos que são pouco explorados, são segmentos da indústria, incluindo a indústria da construção civil e do agro. Né? Agora, se a gente pegar esses 10% que são pouco explorados, como a indústria da construção civil e o agro, eles contribuem aí para uma fatia assustadora do PIB hoje, né, do Brasil. Então, isso diz que ali você tem uma demanda grande, ela é pouco explorada, eu vou dizer por que ela é pouco explorada, e todo mundo se concentrando numa fatia de mercado ou duas fatias de mercado que já estão bem saturadas. Então, isso faz com que você normalmente empreenda fazendo mais do mesmo e não consiga encontrar muita oportunidade por aí. Né? E uma outra oportunidade que a gente tem acesso às informações qualificadas. Né? Hoje a gente está na era da internet, como eu já contei, dei como exemplo na minha própria história, em 2008, 2009 eu já usei isso para poder me aproximar de uma empresa do outro lado do mundo. Então isso e a gente estava começando a ter, né, na verdade, as tecnologias que a gente tem hoje. Então hoje com a evolução das tecnologias, dos aplicativos, a forma que você tem, o acesso que você tem, a geração de conteúdo que tem hoje relevante na internet, ela é realmente muito grande. Então com tudo isso você acaba tendo muita facilidade para poder explorar, né, através dessas informações excelentes oportunidades de negócio. As ameaças já são bem conhecidas, burocracia e impostos, né? A gente realmente vive esperando uma desburocratização, aí, uma redução tributária por parte do governo, mas volto a falar, a gente não pode depender disso, obviamente que isso é muito bem-vindo, isso vai ajudar demais. A ausência de educação empreendedora, principalmente no ensino de base acadêmico que nós temos hoje no Brasil, e eu vou dizer por que isso é importante um pouco mais à frente. E as incertezas políticas e econômicas que a gente tem, sempre teve, e imagino que vai ter durante muito tempo. E talvez a gente, independente da idade que você tenha vendo, me assistindo, a gente não viva para ver essa mudança, né? Tendo em vista que a gente vê que o cenário político realmente não muda, né? Existe muita esperança nisso, mas a coisa realmente não acontece. Vamos falar agora sobre a causa mortalidade dessas empresas. Né? Então, o resumo da ópera disso tudo chega em três principais fatores que fazem com que a causa da mortalidade dessas empresas ela aumente.
o comportamento do próprio empreendedor, e isso está muito relacionado à questão da educação empreendedora e você entender melhor o conceito como empreendedor para se comportar como um empreendedor e ter sucesso com isso. A falta de planejamento prévio, que eu já citei aqui, então essa falta de pesquisa, de planejamento antes de iniciar um negócio, de entender o mercado, de entender as possibilidades, de fazer umas contas básicas antes de iniciar esse negócio, poderia evitar muita coisa. Eu também vou estar dividindo isso com você aqui. Eu fico antecipando bastante o conteúdo para você ver que tem bastante coisa aqui para a gente ver ainda. E para você ficar comigo aqui até o final, é importante que você consiga pegar essa mensagem por completo, tá bom? Porque ela foi construída e ela tem todo um contexto estruturado para que você possa realmente entender a proposta desse evento. A gente fala sobre falta de planejamento, então, e também falta de gestão empresarial. Aí é quando a coisa já está acontecendo, quando a empresa já está rodando. E nesse sentido também a gente tem uma facilitação muito grande hoje com a questão de tecnologia. Existem vários aplicativos que facilitam a vida do empreendedor. Tem muita coisa que mudou, principalmente da época que eu iniciei para cá e evoluiu demais. E eu vejo hoje no dia a dia, porque eu estou falando com você aqui, mas eu estou com um negócio rodando, estou com pessoas que trabalham comigo em atividade nesse momento, ou clientes sendo atendidos. E eu estou no mercado todos os dias e eu vejo muita gente chegar e muita gente ir embora do mercado em vários segmentos, vários nichos. E eu vejo isso acontecer o tempo todo, né? Não usar as tecnologias e os recursos que a gente tem à disposição hoje, às vezes por falta de desconhecimento ou por falta dos anteriores. Um comportamento de empreendedor é uma falta de planejamento que acaba tomando todo o tempo que o empreendedor tem para poder ficar apagando incêndio dentro da empresa, e aí ele acaba não tendo tempo realmente de pensar na parte estratégica da empresa, desenvolvimento da empresa, para que ela realmente se consolide e prospere no mercado. Agora eu vou entrar no perfil do empreendedor que foi mapeado, né, por essas instituições que monitoram o empreendedorismo no Brasil e no mundo. Então hoje a gente tem uma divisão assim, em torno de 55% são homens e 45% mulheres, o que é muito bacana. Você vê que as mulheres cresceram muito nesse sentido, né? Então, e a gente está falando de dados de 10 anos para cá, e isso vem numa crescente. A gente vê hoje muitas mulheres empreendedoras. Como eu falei na minha própria história, eu tive experiência de dividir um dos negócios com a minha esposa, e a gente, por mais que o pessoal fala que é complicado trabalhar com a esposa, que você leva as coisas para casa, isso realmente acontece. Mas a gente dividia atribuições na empresa, a gente fazia a coisa realmente acontecer, e não foi isso que fez com que a gente não fosse com o negócio adiante. Foi justamente o desgaste por uma falta de inovação, por fazer mais do mesmo e de ficar muito dependente de uma situação. A gente preparava um colaborador e de repente amanhã, 2, 3 meses depois ele virava concorrente, porque era fácil fazer aquilo que a gente fazia, até provar para o cliente que não era a mesma qualidade, etc. E eu acredito que muita gente sofre isso no mercado, eu continuo sofrendo até hoje, com menor intensidade, porque o investimento em tecnologia, em know-how, ele acaba distanciando, né, dessa concorrência interna, mas isso é um assunto para tratar especificamente. Voltando aqui no perfil do empreendedor, a faixa etária predominante é entre 25 e 50 anos, né? E a gente tem um crescimento também grande aí do empreendedor da terceira idade, que já tem uma boa experiência, de repente está saindo no mercado aí de CLT, o PJ, prestador de serviço, e deseja abrir o próprio negócio para aí já pensando mais em legado, em ter uma contribuição diferente, ou até para uma realização pessoal, mas também é crescente, mas a predominância fica entre 25 e 50 anos, né? Uma ligeira vantagem aí, não diria vantagem, mas uma ligeira percentual a mais, de 25 a 35, né? A maior concentração aí etária dos novos empreendedores. Escolaridade normalmente fundamental e médio, mais uma vez eu estou falando como predominância, mas os empreendedores com ensino superior e ensino através de mestrados, de especializações, vem crescendo bastante também. Isso é bem importante, porque normalmente nesse nível de escolaridade a gente já encontra mais educação empreendedora presente e a gente já encontra um nível intelectual no sentido de educação desenvolvida ali, né, como ser humano ali, maior para que você possa, inclusive, fazer algumas análises importantes e etc. Então, a educação ela sempre favorece a retenção de conhecimento, desenvolvimento
do conhecimento sempre vai fazer a diferença e sempre vai ajudar. E a renda familiar, né, dos novos empreendedores, a gente está falando sempre de micro e pequenos negócios, ela vai estar entre 1 e 6 salários mínimos. Então, esse é um perfil mapeado da predominância de quem abre um negócio hoje no Brasil. A mentalidade, né, desses empreendedores, eu trouxe aqui as principais, né? Normalmente eles conhecem alguém que tem um negócio, ou seja, através do sucesso de alguém você acaba encontrando um estímulo e de repente uma intenção de poder fazer algo também. Afirmam perceber boas oportunidades, ou seja, que tem intuição para poder identificar essas oportunidades no mercado, para poder explorá-las. Afirmam ter habilidade para empreender, ou seja, aqui mais de 75% afirmam ter habilidade e conhecimento para empreender. E muitas vezes está concentrada numa determinada atividade, numa atividade específica, e não no todo do que é um negócio. Então isso é uma coisa muito perigosa e também contribui bastante para a taxa de mortalidade das empresas. Porque você, de repente, trabalha numa determinada empresa, num determinado nicho ou com uma determinada especialidade, e você aprende a fazer determinada função e você se sobressai naquela função e abre um negócio baseado nisso, nessa experiência. Só que o negócio ele tem muitas outras coisas relacionadas e aí quando você acaba descobrindo isso, de repente, não dá tempo de ter reação em relação a isso, né? Porque, vamos supor, se você tem uma atividade operacional, especificamente falando, seja ela CLT, prestação de serviço, etc. Você é especializado naquilo, você vai abrir uma empresa só pensando nessa especialização e essa empresa, além da operação, ela tem financeiro, tem comercial, tem administrativo, tem outras coisas relacionadas. Elas precisam ser aprendidas também. Tudo bem, essa especialização ela pode fazer uma diferença. O conhecimento técnico ali, o conhecimento, a experiência profissional, ela vai fazer diferença, como eu já falei. Só que o conhecimento das outras áreas que envolvem um negócio ele é fundamental e muitas vezes os novos empreendedores não olham para isso. Uma coisa boa e interessante, né, que não tem medo de fracassar e recomeçar novamente. Então, quando você tem um espírito, né, sangue do empreendedor correndo na veia, isso realmente te dá coragem de enfrentamento, de resiliência, etc. E mesmo eu não vou, eu não vou deixar de sonhar, não vou deixar de realizar o meu sonho por conta de um negócio que quebrou. Eu senti isso na pele, como eu já falei 2 vezes, e acabei conseguindo sucesso, êxito na terceira tentativa. Eu acredito que isso aconteça com muita gente, mas também já conheço uma boa parcela que tentou empreender, se frustrou, não deu certo. Eu vou trazer aqui algumas características que fazem com que o negócio fracasse. E acabou não voltando mais, voltou para a CLT, voltou para o mercado, né, como colaborador, para tentar formar carreira e resolveram não empreender mais, né? Isso também é fato. E aí a gente chega aqui no final, uma coisa que é bastante interessante trazer aqui, que não faz parte, que faz parte da mentalidade e que isso pode explicar muita coisa. Mais de 90% desses empreendedores e aspirantes a empreendedores que foram ouvidos, eles não buscariam assessoria especializada, nenhum tipo de treinamento em relação ao empreendedorismo para poder abrir um negócio. Ou seja, na cabeça do empreendedor hoje, do futuro empreendedor ou de quem está iniciando um negócio, novamente falando, a predominância, a grande maioria não tem atenção nisso, em desenvolver realmente isso, para poder depois aplicar no próprio negócio. Passando aqui para continuar traçando, desenhando o perfil aqui dos novos empreendedores, os recursos financeiros, né? Então, normalmente esses recursos financeiros eles são recursos próprios ou de familiares, de amigos, pessoas próximas. Normalmente, né, a predominância inicia aí uma micro ou pequena empresa com um investimento fixo aí de 10K, né, de 10 mil reais, e considera uma reserva de 5 mil reais como capital de giro para poder iniciar esse negócio. Então, dependendo do tipo de negócio que a gente estiver falando, é bastante complicado com esse nível de investimento, principalmente se você não tem uma orientação especializada de como realmente aplicar esses recursos para que isso possa trazer resultados. Então, muitas vezes, esse recurso é aplicado em coisas que não vão trazer resultado para o negócio num determinado momento de início aí dessa atividade, e esse recurso acaba ficando escasso, ele acaba, literalmente termina, e o negócio não vai conseguir ser tracionado sem a falta de um recurso mínimo ou quando esse recurso é aplicado de forma errada, né? Então,
não ter medo de fracassar é um grande diferencial. Eu acho que isso está inerente no brasileiro, né? Um povo lutador, um povo que vai para cima, que realmente quer fazer a diferença. Mas a falta de buscar realmente se especializar nisso, ou pelo menos entender onde está pisando, acaba fazendo com que esse ímpeto, né, com essa energia toda, ela seja dissipada. E isso realmente é bastante importante a gente analisar, né? Quando a gente fala na motivação desses empreendedores, a gente enxerga o seguinte: consideram a indicação de parentes e amigos ou a intuição própria para começar a empreender. E aí a gente chega de novo só para consolidar a informação anterior, né? Então, normalmente essas oportunidades ou elas são encontradas, né? Elas são visualizadas por uma intuição do próprio empreendedor ou através da indicação de alguém, de um amigo, de um parente. Olha, tem um determinado negócio ali que eu acho que é bom, fulano fez, tá bem isso, aquilo. E a gente vê isso realmente acontecendo muito. Só que para você empreender, ter sucesso e conseguir construir realmente, né, um negócio com potencial de gerar 7 dígitos de faturamento e de ter uma relação de margem de contribuição que te permita ter um padrão de vida 30K, e eu vou te dizer porque eu fixei esses números, esse padrão de vida 30K, porque isso tem muito a ver com o perfil hoje do Brasil e do quanto que esse número pode fazer a diferença ou não, e a falta dele também na vida de qualquer empreendedor. A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso mais à frente. Então, a gente vê essas motivações, né? Em segundo aqui, eu trago o sonho em ter um negócio para melhorar de vida, para ter uma casa própria em primeiro lugar, para poder viajar, para poder trocar de carro e etc. Então, esses seriam sonhos de consumo aí que motivam os novos empreendedores. E eu não vou negar, eu também já pensei bem dessa forma e a experiência acabou me ajudando a pensar diferente. Mas isso realmente fez parte dos meus planos, dos meus sonhos durante muito tempo. Eu persegui isso durante muito tempo, consegui realizar tudo isso durante essa minha trajetória, mas hoje eu penso bem diferente, principalmente depois que eu achei o caminho que realmente funciona. E a gente vê que o jogo ele é bem diferente e a gente tem que priorizar algumas questões da empresa antes, porque senão, em momentos de crise, que no Brasil não é raro, isso pode ficar bastante complexo. 69% empreendem por oportunidade e 31% empreendem por necessidade. Essa taxa de empreendedores por necessidade ela vem crescendo, né? E o que estimula ela em 95, 96% é o desemprego, né? Então, como já aconteceu comigo lá atrás, de repente não foi o desemprego, mas a falta de um emprego que me desse condições de realmente buscar aquilo que eu precisava para minha família que estava se construindo naquele momento, eu acabei optando por empreender. E por falta de orientação, por falta de desenvolver conhecimento na área, e de tudo isso que eu trouxe para você, eu acabei penando aí praticamente uns de 15 a 16, até 18 anos talvez, para poder conseguir realmente encontrar o caminho certo. Então isso custou bastante caro, né, a nível de tempo, de desgaste e de dinheiro também, porque isso exige muito investimento. Você abre negócio, fecha negócio, paga dívida, depois retoma negócio, gera faturamento e etc. Então tudo isso cria um volume de investimento, de tempo e de dinheiro muito grande, né, para conseguir essas descobertas. Agora, como eu falei, eu vou trazer as principais causas aqui de fracasso, né, ou pelo menos características dos empreendedores, da predominância dos empreendedores que fracassam, né. Isso não é uma verdade 100%, ou seja, é um percentual e a maioria, a predominância, novamente, eu gosto de frisar isso muito aqui, porque existem realmente percentuais que não fazem parte disso. Então, o meu objetivo é estabelecer uma média ou algo acima da média, uma predominância, para que essa informação possa ser relevante e de repente você que não pensava, não tinha esse tipo de informação, possa usá-la a favor, né? E você que está muito bem preparado, muito bom, parabéns, sucesso para você, desejo tudo de bom, que você tenha muito sucesso e você realmente foi pelo caminho certo, de se preparar, de buscar, de entrar realmente preparado nesse negócio. Mas pelo que a gente vê aqui, até por esse conteúdo que eu estou trazendo, não é assim que a coisa acontece, na grande maioria das vezes, né? Então, o objetivo é ajudar a expandir a consciência desses empreendedores, a sua consciência como
empreendedor, seja um futuro que já acabou de iniciar o negócio, ou talvez você já esteja, assim como aconteceu comigo muitos anos aí, e não conseguiu ainda ter resultados expressivos, né? Possa utilizar essas informações a favor e de repente encontrar aí alguns pontos de atenção na sua própria trajetória e usar isso a seu favor, né? E a gente volta aqui também para as questões, né, de não abrem um negócio no ramo que atuam, iniciam com experiência em apenas uma parte do negócio, como eu já comentei. Então, você usa a experiência do próprio negócio para continuar no mesmo segmento e usam a experiência daquilo que você aprendeu como seu diferencial para abrir esse negócio e de repente esquece das demais atividades que tem que ter uma empresa. Não pesquisam o mercado, isso aconteceu comigo lá atrás com o meu primeiro negócio e faz toda a diferença, porque às vezes você já está dentro do mercado e percebe que de repente você poderia ter evitado muita coisa. Não pensa no capital de giro, que é fundamental hoje. Qualquer empresa hoje sem capital de giro não consegue sobreviver no mercado, né? E mesmo quando você começa a trabalhar com negócios com faturamentos maiores, isso ocorre e essa atenção tem que ser maior ainda, porque os volumes são mais altos e quando vem a pancada é muito mais forte. Então isso realmente é um ponto de atenção que cresce conforme o negócio vai crescendo, né? Porque para sustentar uma estrutura maior, uma estrutura que gera mais faturamento e gera mais lucro, você é obrigado a pensar na robustez desse capital de giro para que a empresa possa suportar, principalmente instabilidades que ocorrem no Brasil o tempo todo, né? E a falta de planejamento, né, para funcionar a empresa na ausência, né? É aquela velha história de virar escravo do negócio. Você vai centralizando essas atividades de uma forma que daqui a pouco você não consegue nem respirar. Você trabalha, não vai dormir com uma sensação de incompetência porque não dá tempo de fazer tudo e não vê um caminho de como sair disso, né? Porque não planejou, não pensou como que essas atividades seriam desenvolvidas para que outras pessoas pudessem vir na base e poder liberar você, empreendedor, para poder ter ações mais estratégicas dentro do negócio. Então, sem essa condição, nenhum negócio tem condições de crescer e muito menos de gerar, né, 7 dígitos, pelo menos, de faturamento e gerar um padrão de vida confortável para quem empreende, né? Aí eu voltando, seguindo aqui com a apresentação, né, agora a gente vai falar sobre as causas de sucesso. Então são características dos empreendedores que se mantêm no mercado e que conseguiram sucesso, né? São, de novo, as mais importantes, as mais recorrentes aí dentre os empreendedores. Saber onde quer chegar, primeiro ponto e aí tudo isso vai ter a ver com planejamento e com comportamento, como eu já falei, né? Então você traçar, saber onde você quer chegar. Muitas vezes a gente inicia um negócio como já aconteceu comigo. Eu gosto de frisar sempre a minha história porque eu passei por isso. Não, vamos fazer, a oportunidade é boa e vamos, vamos aprender, se quebrar a cara tudo bem, né? Vamos para cima e vamos fazer a coisa acontecer. E muitas vezes você pode evitar muita coisa, então você saber onde você quer chegar primeiro, você já consegue analisar se esse negócio tem potencial para te levar onde você quer chegar, porque às vezes você quer chegar num lugar e acaba iniciando um negócio que não tem potencial nenhum de te levar naquele lugar. Por isso que eu coloquei essa referência, né, de 7 dígitos de faturamento, um padrão de vida 30K, que seria uma referência mínima que eu, pela minha experiência, enxergo que você realmente vai conseguir gerar um impacto e alguma diferença na sua vida e na vida da sua família. Então é muito importante a gente analisar isso, porque às vezes o negócio não tem potencial para fazer isso acontecer e às vezes você vai gerar um desgaste, vai perder muito tempo ali, investir muito tempo, por mais que você aprenda, por mais que isso vai virar bagagem, etc. Se você pensar, né, de forma mais clara, né, mais objetiva onde você quer chegar, pode evitar muita coisa. E aí, obviamente, se você sabe onde você quer chegar, tem que ter um plano de como chegar ali, né? Como que você vai realizar isso, né? Então, você primeiro identificou onde você quer chegar e como que você vai fazer, qual é o efeito que você vai gerar durante essa jornada para que você atinja esses resultados, né? Então, aí vem a parte do planejamento mesmo, propriamente dito, do como fazer e a forma de executar isso. Busca intensa de informações, isso para mim é característico de qualquer empreendedor, é o tempo todo buscando informação, buscando se informar, capacitar, melhorar e estar atento a tudo que está acontecendo, porque daí vem outras boas oportunidades, daí vem conhecimento para de repente se proteger num determinado momento, conhecimento para de repente pivotar o mercado, sair de um nicho, entrar em outro, mudar o perfil do negócio e tudo vem baseado em cima de informação, né?
pesquisa. E a gente está na era da informação. O maior ativo que a gente tem hoje é a informação. Então, fazer se valer disso, realmente aproveitar isso para que isso realmente gere impacto no próprio negócio. Persistência, isso é óbvio, né? Então, sempre existe aquelas as histórias, né? As analogias feitas, né? De que, putz, uma delas, por exemplo, o cara estava querendo descobrir um tesouro, né? Um tesouro não, um minério, né? Ouro ali, diamante num determinado lugar, estava minerando ali durante anos e anos e anos, e chegou no momento que ele desistiu. E depois veio um segundo e continuou explorando e em um pouquíssimo tempo conseguiu o resultado porque parou da onde ele estava e chegou a ter êxito e de repente ele remou, né, se esforçou durante muito tempo e estava muito perto de conseguir e não conseguiu. Então a resiliência e a persistência ela realmente é fundamental. Você vê no meu caso, eu precisei passar praticamente 2 décadas aprendendo isso sozinho na prática, né, quebrando a cara e tendo insucesso, fracassando em alguns negócios para poder aprender um caminho que realmente trouxesse resultado. Então, se eu tivesse desistido, por exemplo, no segundo negócio, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje, conquistado as coisas que eu almejava. A antecipação dos fatos também é fundamental, e isso vem com a questão de você estar bem informado, de você saber onde que você quer chegar, para onde você está indo, como você está fazendo. Aí, quando você tem esses parâmetros, essa base, né, essas referências, fica fácil de você tentar mitigar riscos, né? Se antecipar alguns fatos para você ter tomadas de decisões estratégicas, principalmente em momentos que te ajudem, né, a fazer com que o seu negócio maximize, né, o potencial que ele tem ou até de se preservar, de se proteger de determinados movimentos que possam ocorrer no mercado. Networking que é chover no molhado, né? Relacionamento faz toda a diferença, sempre fez. O ser humano, ele se desenvolveu através do relacionamento do ser humano. Então isso funciona em todas as esferas e nos negócios não é diferente, pelo contrário. Isso só ajuda, né? Então esse nível de relacionamento ele é fundamental ser desenvolvido. Para isso tem que ter visão, tem que poder enxergar algumas coisas que muita gente acaba não enxergando e tudo que eu venho falando até agora vai contribuir para que você consiga desenvolver esse olhar, né? Essa percepção. É, vamos lá, oportunidades. A gente vai falar agora sobre o terceiro pilar ali que eu prometi trazer aqui no conteúdo, né? Então já falei das características de cenário de mercado, de empreendedorismo, de empresas que fracassam, de empreendedores que fracassam e que dão certo, algumas características de quem erra, de quem acerta, etc. E agora a gente vai falar sobre as oportunidades realmente que estão fora da percepção ou fora da curva aí da maioria que inicia negócio hoje. São coisas que funcionaram muito para mim, que continuam funcionando, vão sempre funcionar e vão fazer diferença para você no seu negócio, né? Inovação. Buscar ou melhorar algo que você já conheça, que você já tenha tido contato ou até que você tenha experiência, né? No meu caso, eu aproveitei ali uma experiência de algo que eu já tinha desenvolvido ao longo dos anos e essa expertise eu fui buscar alguém que estava fora do Brasil, que estava muito mais avançado e mais evoluído nesse mercado, com novas tecnologias, com um conceito diferente, com um know-how diferente, e trouxe isso e funcionou e deu muito certo, porque aqui era novidade. E eu simplesmente usei a experiência que eu tinha, um novo olhar, com novos recursos e trouxe algo que era novo, que era novidade, que já era bem difundido fora do Brasil, mas aqui ainda não funcionava. Isso aconteceu com N negócios, dá para listar N, vários e vários negócios que foram por esse caminho aí que você consome aí até hoje. Várias histórias de sucesso que partiram de empreendedores que foram viajar para algum lugar, viram alguma coisa, falaram, não vi isso no Brasil, e trouxeram e fizeram a coisa dar certo, né? E às vezes você não precisa ir tão longe, às vezes você tem uma sacada de como melhorar algo ali que você tem muita experiência, fazer aquilo de uma forma diferente, de uma forma mais produtiva, de uma forma mais rápida, de uma forma mais rentável. Então sempre tem que buscar algum diferencial, né? Fazer mais do mesmo é briga por preço, é comoditizar um negócio e isso nunca vai te gerar condições para que você realmente prospere. É uma briga muito complexa, até para as gigantes aí isso é bastante complicado. Aí você tem que ter um respaldo financeiro muito grande
subsidiar o negócio em alguns momentos, e isso não é a realidade de quem está iniciando um negócio, principalmente num micro e pequeno negócio. Olhar para os nichos pouco explorados, como eu já falei, a indústria e o agro tem bastante oportunidade. A indústria da construção civil, que eu atuo, tem muita oportunidade, né? Principalmente para esse empreendedorismo de alto impacto, porque é um mercado que, por mais brigue por serviços, e é um mercado mais técnico, né? Ele não se desenvolveu muito, né? Costuma-se falar que das engenharias que a gente tem hoje no Brasil foi a única que não evoluiu. Então a gente fala no mercado que está atrasado há uns 30, 40 anos pelo menos, então isso faz com que ele apresente muitas oportunidades de empreender. E tem muita empresa, inclusive multinacional, com excelentes oportunidades procurando empreendedores com viés de inovação e que queiram buscar diferenciais que cabem dentro do empreendedorismo de alto impacto como parceiros, né? Então vale aí você anotar e ficar ligado nesse tipo de oportunidade e explorar outros mercados que não seja prestação de serviços comuns ao consumidor final ou comércio propriamente dito, né? Agora, esses nichos são mais desafiadores, como eu prometi falar, porque eles são nichos mais técnicos, né? E aí você fala, tudo bem, eu vou investir na construção civil, mas eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto, ou na parte, ou algum outro tipo de indústria, ou no agro. Mas isso necessariamente, se você tiver, vai ajudar muito, mas ele não é fundamental, porque muitas vezes você tem conhecimento muito técnico nessas áreas, né? Ou seja, você tem profissionais extremamente técnicos com conhecimento muito bem desenvolvido, profissionais às vezes com 30, 40 anos de experiência em determinada área, em determinada aplicação, mas são bastante acadêmicos, bastante técnicos e não têm um viés de empreendedor, né? Então hoje a gente vive aí uma era que é muito bom você ser especializado em algo, se você pensar como profissional, inclusive, não independente de ser empreendedor ou não, né? Fala-se muito do profissional ter, que ele é especializado em algo, mas ele conhece muitas outras vertentes que fazem parte ali daquele jogo para que ele se torne um profissional mais completo. Então, se a gente pegar hoje como referência de empreendedorismo, o próprio Elon Musk, por exemplo, ele não inventou nada, não desenvolveu nada. Ele pegou soluções que já tinham sido desenvolvidas, mas ele teve um olhar de empreendedor. E buscou esses técnicos onde eles estavam, fez com que isso se maximizasse com um olhar de empreendedor. Estou pegando uma referência que está mais aí na mídia, etc., mas a forma de pensar é a mesma. Então você pode atuar em áreas mais técnicas, só que se você não tem um conhecimento técnico ou uma formação técnica, você pode buscar quem tenha como parceiro, né? E aí, através dessa parceria, você desenvolve do seu viés de empreendedor um negócio que vai utilizar essa técnica, essa tecnologia, e eu tenho certeza absoluta que você vai ter total respaldo desse parceiro, porque eu uso isso hoje no dia a dia do meu negócio e isso funciona muito bem, né? Que vem o próximo item, é o terceiro, atuar com a força dos parceiros que já estão consolidados. Então, hoje é muito comum você achar em áreas mais técnicas alguém que tem uma solução bem interessante, que está precisando de alguém com um olhar empreendedor para desenvolver um determinado mercado, uma determinada aplicação, porque esse viés de inovação, ele é pouco explorado e ele exige também um esforço. Não é uma coisa que se constrói da noite para o dia, você tem que conscientizar mercado, construir cultura de mercado. É um trabalho mais lento, ele não vai te dar um resultado a toque de caixa, que é o que a maioria das pessoas que abrem um negócio hoje buscam. E é uma coisa ilusória você buscar um resultado a toque de caixa. E muitas vezes você vai remar, remar, remar e não vai conseguir esse resultado, né? Porque aparentemente parece mais fácil, mas não é. Quando você vai por um caminho que pouca gente explora, você tem condições de encontrar diferenciais e muitas vezes você vai remar sozinho nesse mercado, num determinado momento, vai se fazer valer disso para se fortalecer, vai construir isso. Então demora um pouco mais para você fazer essa base, mas depois que isso começa a tomar forma, você acaba tendo muito resultado em relação a isso. Então isso foi o que aconteceu quando o negócio começou a dar certo para mim. Foi esse tipo de olhar, esse tipo de abordagem de mercado que acabou funcionando muito bem, né? E para isso, usar esse tripé, produto, tecnologia e processo, né? Produto é buscar um produto que tem já um viés diferencial de inovação, ou que vai gerar algum tipo de transformação diferente, ou que vai resolver um problema de uma forma melhor e etc. Então hoje, como eu falei, você pode encontrar muitos parceiros no mercado, principalmente no mercado técnico, que tem essa característica.
A tecnologia é a forma com que isso é aplicado e normalmente envolve alguns equipamentos. Também usei desse recurso, trouxe equipamentos de fora do Brasil que não tinham aqui. Isso criou um diferencial competitivo enorme no mercado que eu atuava. Eu fui um pioneiro nesse segmento de trazer esse tipo de equipamento e isso me deixou aí uns 3, 4 anos à frente da concorrência durante um bom período. Depois com as crises que ocorreram no Brasil e pandemia, etc., esse mercado ele se afunilou. Mas durante um bom período, aí, mais ou menos 2011 até 2016, eu consegui andar bem na frente desse mercado, porque essa inovação de equipamento, de tecnologia, de know-how, de produto, tudo que eu trouxe e consegui embarcar e desenvolver um sistema próprio, que é o próximo item, isso me ajudou a criar diferenciais e dificultar para a concorrência chegar muito rápido, né, onde eu estava ali atuando. Isso fez com que eu tivesse resultados melhores, principalmente no início dessa trajetória. Depois o mercado ele vai ficando conhecido, as oportunidades elas são observadas por outras empresas, a concorrência vai aumentando, isso uma forma natural desse mercado crescer. Mas quando você desenvolve esses diferenciais, principalmente quando ele está em mais de um, vamos supor, você consegue unir um produto com um equipamento que é novidade, quase ninguém tem muito pouco ou não tem, você consegue trazer isso como novidade. E um processo que você consegue unir o equipamento, o produto, a forma, uma técnica, um passo a passo que você desenvolveu de como aplicar, você acaba blindando esse negócio de uma forma que para você ter uma concorrência penetrando esse teu mercado vai dificultar muito. E como a grande maioria está sempre olhando para aquele mercado mais rápido, mais fácil, a toque de caixa, que dá resultado imediato, e um mercado, como eu disse, as fatias de mercado já mais saturadas, você tem um outro benefício nesse sentido. Então, você olhar para o empreendedorismo de alto impacto, que gera transformação. Eu estou sendo repetitivo para fixar bem essa mensagem. Empreendedorismo de alto impacto que gera inovação, que gera transformação, que resolve problemas, que desenvolve algumas soluções que vão entregar realmente transformação para um determinado nicho, um determinado cliente, unido com essa inovação tecnológica, com uma tecnologia no equipamento, um know-how diferente, etc., fazem o conjunto da obra realmente dar um resultado muito bom, né? E por último, aqui, e não menos importante, talvez mais importante, é você olhar para a forma de empreender das startups. Você fazer o MVP e você testar isso no mercado. Antes mesmo de abrir uma empresa, né? Se eu tivesse esse conhecimento na época que eu abri meu primeiro negócio, eu provavelmente não teria nem montado a estrutura que eu montei para abrir meu primeiro negócio, porque eu fiz a conta certinha. Eu montei o galpão, comprei carro para entrega, fiz toda a estrutura que eu precisava de acordo com aquele primeiro contrato que eu tinha. Só que quando eu comecei a entender que o mercado eu não ia ter velocidade para expandir, perdi metade do meu faturamento, aquilo virou uma despesa gigante que eu não consegui dar conta. E depois eu atuei mais uns 5 ou 6 anos com esse mesmo negócio, trabalhando sem estrutura nenhuma, terceirizando a entrega, alocando um espaço muito menor e pontual para fazer a montagem do material que era entregue mensalmente de uma forma muito mais barata, né? E a margem de lucro desse negócio cresceu porque as despesas fixas eram infinitamente menores. Então o negócio me deu muito mais resultado, eu não tinha nem necessidade de ter aberto e montado uma estrutura naquele momento. Eu não estou dizendo que isso não seja necessário, dependendo do perfil do teu negócio. Esse negócio que eu tenho há 12 anos, né, que é na minha terceira empreitada aí, acabou funcionando, dando muito resultado e criou esse caminho que eu estou apresentando para você. Ele funcionou exatamente dessa forma e funciona até hoje. Por exemplo, hoje a gente não tem um escritório físico até hoje. O escritório é o laptop, é a mochila, porque é um negócio que a gente atende cliente no Brasil inteiro. O cliente precisa da gente onde ele está e não vir visitar a sede da empresa. E a gente só precisa de um local para poder armazenar os equipamentos, por exemplo, e ter uma estrutura operacional ali para poder fazer, suportar ali aquela estrutura de maquinário, insumos, etc. Mas escritório formal propriamente dito, até hoje a gente decidiu que não era interessante abrir. Então a gente já vivia no conceito pandemia e home office desde 2010, 2011 e assim ficou porque funcionou muito bem. Eu até atendi grandes clientes multinacionais, aí, empresas gigantes. A gente tem alguns clientes muito grandes, redes e indústrias, enfim. Vou citar nome porque a gente está falando aberto na internet aqui e de repente eu não sei até onde isso pode prejudicar o conteúdo que eu estou trazendo, mas eu falo em multinacionais automotivas, eu falo em
grandes empresas de varejo, tanto do alimentício como shoppings e etc. Então a gente entende muitos clientes, entendeu muitos clientes, né, desses últimos 12 anos e a gente não precisou ter um escritório. O laptop hoje, a tecnologia favorece a gente demais, a gente sempre esteve onde o cliente precisava, atendendo o Brasil inteiro, temos case fora do Brasil, inclusive, trabalhando e atuando dessa forma, e é um negócio que gerou aí múltiplos 8 dígitos de faturamento acumulado até hoje, está beirando quase aí. Então não é um negócio gigante, é um negócio de pequeno porte, mas um pequeno porte que funciona bem, com uma rentabilidade interessante e que esse modelo reproduzido também vai gerar outras fontes da mesma forma. Então, você utilizar do MVP para testar o negócio, né? Então, você ter ideia, fazer todos esses estudos que eu te passei, levar em consideração tudo que eu falei no conteúdo até aqui, colocar isso em prática e através de um MVP, você primeiro identificar isso, testar, formatar, validar isso no mercado, para depois você falar, não, eu realmente vou abrir um negócio, até porque dependendo de como você formatar esse negócio, contabilmente você pode ter um enquadramento diferente. Você pode ter um nível de tributação diferente. Os impostos podem impactar mais ou menos dependendo do modelo de negócio que você tem. E se você já parte de um negócio validado pelo mercado, já sabe quem é teu cliente, o nicho que você vai atuar, já sabe que aquela solução funciona, que aquilo dá certo, fica muito mais palpável e muito mais confiável você realmente estabelecer um negócio, um CNPJ, para você poder atuar depois com tudo isso que você desenvolveu. Se isso é extremamente necessário para o negócio que você está desenvolvendo, hoje a gente tem aí o microempreendedor individual, se eu não me engano agora até aumentou o faturamento que era de 80, foi acho que para 200 ou 300, de repente estou falando besteira, mas acredito que tem um aumento, eu ouvi alguma coisa nesse sentido, que para você realizar um MVP funciona muito bem, você pode abrir uma microempresa individual, você fazer o MVP, testar tudo certinho, e depois que isso começa a gerar faturamento, automaticamente ela já vai virar uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, e por aí vai subindo o faturamento aí até os múltiplos 7 dígitos. Então isso funciona muito bem. Então eu recomendo fortemente, foi um modelo que funcionou para mim, eu testo sempre hoje nos negócios, os outros 3 negócios que eu comecei a falar aqui no início do conteúdo. Eu desenvolvi dessa forma e funcionou muito bem, porque você tem toda a validação, você corrige tudo ali, aquilo que funciona, aquilo que não funciona, e se a ideia realmente não é aquilo que você esperava, você já cessa por ali e já vai tentar um outro caminho ou uma outra ideia, antes mesmo até de abrir a empresa. Então vale muito a pena, eu recomendo fortemente que você possa se aprofundar e estudar mais esse modelo de negócios das startups, porque isso, principalmente para o nosso país, ele funciona muito bem, porque a gente precisa aí de dinamismo, feedback rápido de como as coisas acontecem, para você ter um pouco mais de certeza no mercado que você está entrando. Quando eu falo, eu prometi trazer aqui, inclusive, de como fazer isso sem experiência, sem dinheiro, já está nesse contexto que eu apresentei. Então, para finalizar essa parte do conteúdo, se você busca a experiência de um fornecedor, de um parceiro teu que já está há muito tempo no mercado e está muito bem desenvolvido, principalmente nessa área técnica que eu comentei, ele já vai ter muita experiência, muita expertise desenvolvida em cima do produto, do know-how mesmo que ele desenvolveu. E ele está pronto para te passar esse know-how. Então você não precisa ter experiência. Se você achar uma empresa com um produto interessante para colocar no mercado, que demanda uma aplicação através de um equipamento, de uma técnica, de um passo a passo, você com certeza nessa própria empresa você já vai encontrar caminhos para receber treinamento dessas empresas, para que você já vire um especialista, pelo menos no produto dele, para que você aplique isso no mercado. E aí você consegue pegar isso, você vira especialista no produto, depois você vira especialista nos produtos dos concorrentes, ou seja, você vira especialista numa determinada aplicação, por exemplo. Depois que você vira especialista numa determinada aplicação, você parte para montar um sistema onde você vai amarrar produto, forma de aplicar, metodologia, com um tipo de equipamento diferenciado, então você cresce mais essa estrutura e deixa ela mais robusta. E, por último, você pode pegar essa expertise sua que foi desenvolvida, embasada em tudo isso, que já te deu muito resultado, você passa a transferir isso para outras pessoas através de novas sociedades, de parcerias, da criação de outros negócios relacionados a isso, ou de franquias, enfim, aí um modelo de negócio que permitir melhor nesse momento, né, quando você chegar nesse nível, para que você expanda o negócio. Então ele acaba te abrindo um leque de oportunidades gigante para que isso aconteça, né? E sem dinheiro, porque quando você trabalha principalmente com a parceria desses fornecedores, isso eu já coloquei em prática e já apliquei, funciona muito bem.
muitas vezes ele vai subsidiar essa aplicação porque o interesse dele é que isso se desenvolva no mercado. Então, vai fornecer material para uma determinada amostra, vai fornecer treinamento gratuito, vai fornecer muita coisa que não demanda você ter um investimento. Então, às vezes, o investimento é se deslocar até o determinado local, às vezes vai financiar ou vai facilitar o uso de um determinado equipamento para que aquilo seja aplicado. Às vezes você vai encontrar no mercado, dependendo da aplicação, equipamentos que possam ser locados. Enfim, existem vários caminhos que você pode achar sem colocar a mão no bolso para começar a fazer o seu MVP, fazer aquilo testar e aquilo funcionar, para depois você pegar um recurso que de repente não é muito alto e aplicar naquilo que realmente funciona, de como comunicar a sua solução para o mercado, de você investir em divulgação para você ter cliente, esse cliente trazer dinheiro para você e você fazer esse negócio virar recorrente. Uma outra forma de trabalhar sem dinheiro, mas tem que ser uma forma responsável, porque isso pode acelerar a quebra da empresa, é você trabalhar com o dinheiro do cliente. Principalmente a prestação de serviço, ela favorece muito. Não à toa a prestação de serviço é a fatia de mercado, isso estou falando de forma geral, técnico e não técnico, consumidor final, B2B, etc. É a maior fatia, se não me engano, 55% hoje das empresas atuam nesse setor de mercado de serviços. Porque assim, a barreira de entrada é menor e você tem condições, dependendo de como você está atendendo aquele cliente, de usar o próprio cliente, o dinheiro dele do contrato para fazer com que isso aconteça. Então isso é muito recorrente. E é uma forma bastante interessante de você fazer. O grande problema é o seguinte: quando você faz isso sem conhecimento do que você está fazendo, sem ter um mínimo produto testado e validado no mercado, pode ser um tiro no pé. Porque de repente você entra num determinado contrato, você usa o antecipado aí sinal, um dinheiro do cliente para poder desenvolver aquele projeto e de repente no meio do caminho você não consegue realizar ou você tem problemas que não estavam previstos, sempre vão acontecer, mas quando você faz tudo isso que eu te falei, você tem como prever melhor, pensar de forma antecipada, como eu já comentei, e aí chega nesse momento você acaba dando literalmente um tiro no pé porque você usou um dinheiro, não vai conseguir entregar o projeto e aí você já quebrou e ainda se queimou no mercado e gerou uma série de problemas. Então, usar o dinheiro do cliente é bem interessante desde que você saiba muito bem o que você está fazendo. Então, isso pode ajudar você a acelerar o processo, sim. Uma outra forma que você usa com esse mesmo perfil é pegar esse seu parceiro, que de repente está virando seu parceiro num determinado produto, numa determinada técnica, num determinado equipamento, ele fazer o fornecimento direto para esse contrato. Então, hoje é muito comum, principalmente na construção civil, algumas prestações de serviço, você vai pegar um projeto, então de repente assim, a sua expertise ali como aplicador, como gerenciador daquele processo, ela equivale a 20% do valor global do contrato, os outros 80% é insumo, é material, é equipamento locado, alguma coisa nesse sentido. Se você fizer o faturamento direto para esse cliente, você acaba tirando 80% do seu risco e vai concentrar o seu risco justamente naquilo que está sob seu controle. E o cliente vai pagar isso direto para aquele teu fornecedor, para aquele teu parceiro, e você já está amarrando o teu parceiro dentro desse negócio, porque ele também está fornecendo a tecnologia dele, o produto dele, o equipamento dele, então ele também está sendo amarrado dentro desse projeto, é interesse dele fazer com que isso dê certo, e você não precisou pôr a mão no bolso para contratar ou comprar algo do seu parceiro para depois revender para o seu cliente. E uma outra vantagem que tem nisso, você também elimina a bitributação nesse processo. Então, ao invés de você pegar um processo, um contrato 100%, onde você se arca a responsabilidade com tudo, para depois entregar para o seu cliente, para depois receber, você já encurta esses caminhos, você acha atalhos, você já pega aquilo que é a parte mais importante, talvez, do contrato, que o teu fornecedor pode fornecer, ele já fatura direto, você já amarrou ele no contrato, o teu cliente vai pagar isso direto, depois você fatura só em cima do que realmente vai vir por caixa da tua empresa, então você vai tributar só sobre uma parcela, se você assumir 100%, você vai ter que comprar tudo, depois você vai ter que fazer um faturamento sobre o total, então você vai pagar tributação, porque o teu fornecedor ele vai tributar para te fornecer e depois você vai tributar novamente. Aí essa questão de compensação dessa tributação é bastante complexa. Se a gente não estiver falando de comércio, de revenda de produto, isso fica mais complexo ainda. Se a gente fala de, por exemplo, produtos para você envolver dentro de uma aplicação numa prestação de serviço, por exemplo, porque aí as tributações elas não se cruzam, então o teu fornecedor paga o tributo dele e depois você é obrigado a absorver isso e cobrar em cima o seu tributo de prestação de serviço. Dependendo do enquadramento da sua empresa, você consegue destacar parte desse material na nota, mas às vezes esses percentuais eles não se equivalem. Então aí é uma questão de se aprofundar mais com o contador depois que você testou o negócio, para ver se realmente isso vai funcionar e qual que é o melhor caminho para que isso realmente funcione.
Então é isso. Para a gente finalizar esse conteúdo, uma conta básica que você pode fazer é utilizar a engenharia reversa a seu favor, para que você consiga analisar num primeiro momento se aquele negócio que você quer entrar ou que você está iniciando realmente vale muito a pena. Porque se você estiver no início do negócio é mais fácil. Caso esse negócio não vale a pena, de você mudar agora no início do que você se comprometer muito e depois ficar com um passivo enorme para resolver. Se você tem um objetivo de ter um padrão de vida 30K, que você consiga 30 mil reais por mês, e por que eu falo esse número? Se você é empreendedor e você quer gerar impacto na sua vida, na vida da sua família, por exemplo, tem algumas coisas que o próprio governo não fornece no país que a gente vive. Então, se você melhorar um pouquinho como empreendedor e está tendo resultado, você vai querer desfrutar de um plano de saúde para você e para sua família. Não sei qual que é a sua idade, se você é mais novo, não é casado. O dinheiro que você empregaria, que você não tem família ainda, você pode já usar como investimento e fazer com que esse seu processo seja acelerado e você chegue mais rápido aos seus objetivos ou se prepare melhor para quando você vier a ter uma família. Agora, se você já começou cedo como eu e já tem uma família, depende de você e etc., fazer essa conta e saber o que você realmente quer proporcionar para sua família pode te dizer se você está indo no caminho certo ou não e se esse negócio vai te levar para onde você quer e para os resultados que você precisa. Então, se a gente pensar em 30 e você for tirar um Prolabore hoje, por exemplo, só o leão aí vai tomar uma fatia de mais de 8 mil reais. Hein? Isso não é só de quem é empresário, né? Se você tirar Prolabore direto. Existem algumas formas que aí você tem que ver, dependendo do perfil do negócio com o contador, como é que você reduz isso. Hoje, muitos empresários utilizam o faturamento de algumas despesas direto na empresa, inclusive, para poder diminuir esse Prolabore, essa retirada, não deixar de ter o benefício de pagamento das despesas, mas isso tem que ser uma coisa feita de forma lícita, com conhecimento de um contador, para que você também não entre numa roubada e acaba tendo problema depois com isso e não podendo pagar esse prejuízo. Mas se a gente pegar numa prática normal, se você estabelecer dentro do seu negócio 30 mil de Prolabore, mais de 8 já vai ficar só de imposto retido na fonte aí do seu imposto de renda. Desses 22 que sobram, se você for pensar, vamos supor que você for uma família que nem a minha, 2 filhos, e você for pensar em escola particular, pagar mensalidade, pagar os custeios de material, lanche, idas, vindas e aquela coisa toda, vamos colocar aí nada muito fora da curva, tá? E nada também muito de entrada, vamos falar mais ou menos um custo de 2 mil reais por filho que você tem aí. Você já está falando de mais 4 mil reais. Então, dos seus 30 já foi 8 de imposto, vai mais 2, já foi 12, sobrou 18. Aí se você, nesse mesmo padrão de família, você tem precisa de um convênio, também não falando de um top, né, dos melhores hospitais de nível A e também nem de hospitais ruins, no nível mediano, onde a gente vai ter um atendimento razoável, etc., vai ter algum conforto, um apartamento ao invés de ter uma enfermaria, para não depender de serviço público, você considera mais 4 mil reais, em média, para uma família aí, pai, mãe, filhos, dependendo da idade, etc., para você ter um convênio mediano aí. Então, quer dizer, os seus 18 já reduz 4, né? Aí sobra mais 10. Eu não sei se mora de aluguel, se já vai estar construindo sua casa. Se você também já construir sua casa, vai entrar em algum financiamento, com certeza isso já vai comer uma boa parte. Depois essa questão financeira também é um outro assunto. Não dá para eu me estender nisso aqui, mas existem muitas formas hoje. A gente vê aí do sonho dos empreendedores de ter a casa própria, isso, aquilo, isso é uma segurança. A gente aprendeu isso, né, principalmente na minha geração, e sempre foi um sonho de consumo, mas hoje, do jeito que o mercado está dinâmico, às vezes, dependendo do seu estilo de vida, nem compensa você mexer com isso agora. Um outro exemplo que eu posso dar, eu tenho vários amigos que compraram sítio, que compraram casa na praia, isso e aquilo, e acabaram vendendo, acabou virando uma despesa bem alta, você conseguir manter tudo isso, mas isso é bem inerente na minha geração. Se você tiver mais ou menos a minha idade, ou tiver por aí, você vai entender o que eu estou falando. Se for muito mais novo que eu, talvez isso não faça tanto sentido. Ou de repente seus pais já passaram por isso e você também tem essa mesma história para contar. Então hoje o mundo é muito mais dinâmico, as coisas acontecem de uma outra forma, né? Forma de você se transportar, de você morar. Então, dependendo de onde seu negócio acontece, dependendo de onde do meio de transporte que você precisa usar, de repente você não precisa ter aquele sonho de consumo que tinha antigamente, né? Então, e você pode usar o seu dinheiro hoje para investir
baseada nesse volume de informações que a gente encontra hoje na internet, né? Então, cada vez mais vem crescendo os investidores individuais e tudo mais. Sim, são formas de você aplicar essa grana, mas partindo mais ou menos desse padrão de uma família que eu te falei, ou financiando uma casa, ou você trabalhando de aluguel, ou você pagando o seu transporte, seja um transporte terceirizado, ou você tem um carro, seja ele alugado ou comprado, e você vai pagar um financiamento de um carro, você vê que esse número de 30 mil é para você ter o básico de um conforto um pouco melhor do que você teria, de repente, com um funcionário. Agora, isso você não constrói da noite para o dia. Existe uma trajetória para que isso aconteça, mas você saber se o negócio tem potencial para te levar até esse ponto já é o primeiro passo. Então, se o negócio tem que te dar 30, vou fazer uma conta rápida com você aqui, sem precisar da apresentação para você ver como é simples. Se você pegar 30 mil reais por mês, vezes 12, nós estamos falando de 360 mil reais por ano. Eu vou fazer uma conta rápida na calculadora aqui só para ajudar. Se a gente pegar 360 mil por ano, considera que quando você vai fazer uma retirada da sua empresa, você precisa deixar pelo menos metade no caixa. Isso eu não sei, se você tiver sócio, você vai ter que ter um resultado maior ainda, porque você vai ter que dividir com ele e dividir com a empresa. Mas ó, vamos considerar uma conta aqui, que você precisa ter um ganho de 360 mil ano. Né? Então, se você tiver um negócio hoje, por exemplo, e faturar em torno de 2 milhões ano, né? Com uma margem de 30%, tá? Quando a gente vai para essa área mais técnica do empreendedorismo de alto impacto, isso é real. Tá? Existem negócios aí, principalmente no comércio, que giram em torno de 5%, 6%, 10%, é volume, etc. Estou falando de negócios pequenos, micro e pequenos negócios com alto potencial de crescimento e de resultado. Uma conta legal para fazer aqui é trabalhar com 40% de margem, mas eu já estou puxando isso um pouco para baixo. Se a gente pegar 2 milhões com 30% de margem, vai dar 600 mil de resultado de lucro bruto dentro desse processo, pagando as despesas da empresa, a empresa continuando rodando, você vai ficar aí com 600 mil. Se você dividir isso por 2, deixando metade de capital de giro na empresa e metade você vai desfrutar disso como empreendedor, como dono do negócio, já não chega nos 300 mil. Então, ou você tem que procurar um negócio que tem uma margem de lucro maior, ou você tem que procurar um negócio que gere um potencial de faturamento maior com essa margem aí de mais ou menos 30% para que você melhore esse seu rendimento. Mas nessa conta que eu fiz, se você pegar 300 mil dividido por 12, nós estamos falando em 25 mil aí de média mês. Então, isso já é um resultado bastante razoável, dependendo de como for o tamanho da sua família, de que nível, momento que você está da sua vida, pode ser um resultado interessante. Se você for pensar para início, cara, eu preciso de um negócio aí para valer a pena, pelo menos me dê 10 mil. Nós estamos falando em 120 mil reais ano. Né? Então, se você pegar um negócio hoje que fature 1 milhão de reais, por exemplo, e você botar a mesma margem de 30%, vai sobrar 300 mil. Se você dividir por 2, sobra 150. Vai te dar mais ou menos os 10 mil reais ali por mês, um pouquinho mais. Então, se você pegar um negócio que fature 1 milhão hoje, ele tem um potencial de lucro aí de médio de 30%. Você vai conseguir ter um padrão de vida aí 10, 15K por mês com esse negócio e vai ter um caixa saudável. Aí já é uma coisa mais fácil quando você pensa em começar. Então é um primeiro passo, né? Pensar em 10, depois 20, depois 30, mas o lance é o seguinte, é você já entender se esse negócio vai ter potencial dos 30. Porque se não tiver potencial dos 30, vai chegar num determinado momento que você vai travar. Ou você vai ter que maximizar esses resultados tendo vários outros negócios, aí ou abrir filiais, abrir franquia, alguma coisa, para que cada uma dessas unidades te dê esses 10K por mês, mas aí vai aumentar o volume de trabalho. Ou você foca nesse negócio que tenha um potencial de margem maior, de faturamento maior. Isso você só vai encontrar pesquisando, fazendo relacionamento com os fornecedores, identificando o potencial disso, aprendendo esses determinados nichos, mercados, colocando isso para testar. Então, como eu falei, não é uma coisa que se constrói da noite para o dia, é uma coisa muito possível de se fazer, principalmente quando a gente fala nesses mercados mais técnicos, como eu comentei com você aqui, que tem muita oportunidade, muitas multinacionais com soluções muito interessantes, precisando de muita gente para empreender e colocar isso no mercado, porque a gente não tem esse viés de inovação, esse viés de sustentabilidade ainda muito bem difundido no nosso mercado. A gente tem muito aquela política do ganhar dinheiro rápido, de fazer acontecer e ter resultados rápidos. E ninguém olha muito para esse mercado, volto a falar. É uma forma de empreender que no começo ela vai te trazendo menos resultado, mas ela vai te construir um negócio muito mais sólido, com muito mais base e vai te ajudar a chegar muito mais longe. Bom, eu já falei bastante, é um conteúdo bem denso, bem extenso. Eu não consigo me estender, mas eu acho que eu já fui até um pouco além do que eu tinha programado, do que eu tinha planejado aqui.
Para me aprofundar nesse assunto, eu preciso realmente ter mais tempo. Então, eu vou fazer um convite para você, que está me assistindo até agora e que de repente ficou interessado em tudo isso que foi falado. Para poder levar isso a um próximo nível, eu peguei tudo isso que eu dividi com você, né, que eu desenvolvi, inclusive nos meus negócios na prática. Eu mapeei tudo isso, criei uma metodologia, criei um processo de aplicação, um passo a passo em cima de tudo isso que eu dividi com você, para que esse caminho ele seja percorrido e construído com referências, com embasamento e de uma forma muito mais rápida. Por que eu falo de uma forma muito mais rápida? Porque essa metodologia ela durou praticamente 30 anos para ser desenvolvida, porque ela foi desenvolvida com a minha experiência. E eu estou falando de mais ou menos uns 5 anos testando muitas coisas para poder chegar num modelo, num passo a passo ideal que realmente dê resultado. Eu já testei esses resultados, como eu falei, essa metodologia em outros negócios eu tive esses resultados. Para que isso possa realmente ser aplicado por uma outra pessoa, um outro empreendedor e também ter o mesmo caminho, ter o mesmo sucesso. Então essa metodologia ela foi desenvolvida durante esse tempo todo e a proposta que eu tenho para fazer para você aqui é conseguir te passar num período aí, pelo menos 3 meses, todo o conhecimento que eu tive durante 30 anos. Tudo isso é empacotado e reduzido nesse período, por isso que eu chamo esse programa de aprendizado acelerado. E eu vou apresentar para você daqui a pouco. Porque através disso você tem como acelerar muito com os meus erros, com os meus acertos, com aquilo que realmente funcionou e com toda essa análise, esse conhecimento, essa base de como acontece o empreendedorismo, acontece na prática, para você aplicar no seu negócio e fazer com que o seu negócio dê certo. Volto a falar mais uma vez, eu estou falando em conceito de negócio, estou falando em forma de como aprender a empreender, independente do nicho do negócio que você vai aplicar. E essa metodologia vai te ajudar a encontrar as melhores oportunidades. Tá? Ela é dividida, para você ter uma ideia, em 3 pilares. E na verdade não são nem pilares, são 3 fundamentos, porque eu acredito que para você ter um pilar, primeiro você precisa ter uma fundação bem construída. E esses fundamentos, eles foram desenvolvidos justamente em cima daquilo que a gente tem, que eu já apresentei para você, como característica de mortalidade das empresas, que seria o comportamento do empreendedor, então o desenvolvimento do comportamento do empreendedor, de como ele se desenvolver. Então a proposta é fazer com são 3 módulos, tá? Então com esse primeiro módulo, no desenvolvimento do empreendedor, como se tornar a sua melhor ideia e se transformar o seu melhor negócio, para aí se realizar como seu próprio case de sucesso, para depois você transferir isso para o seu negócio, porque a transformação começa sempre no empreendedor e sempre de dentro para fora, para que você consiga externalizar tudo isso. E uma abordagem muito diferente do que eu costumo ver no mercado, porque isso foi desenvolvido na prática, eu sei onde aperto o calo, eu sei o quanto isso faz a diferença, então muita gente foca só em gestão, e só em resultado, e só em métrica, etc, e esquece do fundamento, de que quem toca tudo isso é o próprio empreendedor. O segundo módulo, a proposta é como construir realmente um negócio disruptivo, baseado no propósito, na inovação, né, e definido de forma que ele vai se consolidar no mercado e realmente vai superar essa fase que quebra mais de 75% dos empreendedores, né, das empresas que abrem no Brasil, que é a fase dos 10 primeiros anos, com ênfase na redução da taxa de mortalidade de risco desse primeiro ano, que supera os 30%, como eu falei, e do primeiro ao quinto ano, que, na minha opinião, é a fase que o negócio se consolida, que ele começa a realmente ficar robusto para criar tração, para realmente crescer, que mais da metade das empresas hoje ficam pelo caminho, isso não aconteça com o seu negócio. E o terceiro módulo, que é criar a identidade disso tudo. Trabalhar a identidade visual, a identidade corporativa, a identidade digital desse negócio, para que você realmente consiga colocar esse negócio no mercado, comunicar a sua mensagem, captar cliente, chamar a atenção de tudo isso que está sendo construído baseado no comportamento, primeiro, desenvolvimento do comportamento como empreendedor, depois no desenvolvimento de um negócio inovador, num nicho que realmente tem um potencial alto de crescimento e que pode ser explorado e que tem muita oportunidade. E, por último, como comunicar essa mensagem para o mercado, como fazer isso acontecer de fato. O comprometimento está chegando em especial para essa turma. Que eu também já te digo que vai ser a primeira
e única turma que vai acontecer de forma ao vivo, direto, porque eu quero ter uma proximidade com você, de poder ter o feedback, de tirar suas dúvidas, de aprender com as suas dúvidas como o projeto Empreendedores de Alto Impacto pode moldar para poder impactar muito mais empreendedores e realmente criar um movimento que vai transformar e que vai reduzir essa taxa de mortalidade das empresas no Brasil e, consequentemente, gerar sucesso para muito. Eu vou te fazer uma proposta, mas é o meu comprometimento. Se você entrar nesse programa comigo, nessa primeira turma, vai acontecer da forma que eu te e isso agregado, garantia, ou seja, você vai ter risco zero. Em 30 dias você pode pedir seu dinheiro de volta, ou em um ano você pode, além de tudo que você já vai vivenciar dentro do programa e ter uma consultoria comigo, ter uma segunda consultoria, uma análise daquilo que você errou. Mesmo assim você vai ter a garantia de ter o seu dinheiro de volta e ainda vou te voltar mais R$ 1.000 como comprometimento meu. Você ter investido seu tempo e não ter tido resultado, eu realmente acredito que isso não vai acontecer. Isso é um trabalho que eu faço muito comprometimento, como eu já disse. E fora isso, você ainda vai ter acesso a 5 anos a esse conteúdo que vai ser atualizado o tempo para que durante o crescimento do teu negócio, o desenvolvimento do teu negócio, você possa voltar e fazer as suas consultas, estar interagindo com esse conteúdo, para que ele possa servir como um GPS, como referência para o desenvolvimento. Então, tudo isso de forma entregue ao vivo, diretamente comigo, tirando dúvidas, numa proximidade que não vai acontecer novamente. Eu vou te fazer uma proposta de você entrar comigo nesse programa, você pagar o valor de R$ 997. Essa é a minha proposta final. Trazer você para esse programa. Esse é o meu esforço máximo. Porque, como eu falei, todo projeto, todo negócio, como eu aprendi, como eu quero te ensinar, ele tem que se retroalimentar, ele tem que fazer com que ele gere recursos para que ele cresça. E o meu objetivo é que ele cresça e cresça muito, para que eu possa impactar muito o vendedor. Esse projeto realmente seja um divisor de águas e ele possa construir o legado. Realmente. Nos próximos 20 anos, se eu tivesse tempo, se realmente o criador, a fonte da criação, enfim, permitir isso, esse é o meu desejo. E se isso não ocorrer dessa forma, que enquanto ocorrer, possa gerar impacto. Né? Então é isso. Eu vou gerar contigo o que eu podia fazer, eu fiz até aqui, cheguei no meu limite em todos os sentidos, de tempo, eu passei limite, de condições para que você entre nesse programa, de garantias e de bônus e etc. Depois eu vou ter que realmente dar conta disso tudo, mas esse não é o meu problema. Eu já passei muita coisa na vida e esse é um projeto que eu vou fazer com muito prazer e dedicar meu prazer. Então a minha parte eu fiz, agora precisa que você tome uma decisão se você quer vir comigo nesse projeto, nesse programa. Ou se de repente você vai deixar para uma outra oportunidade, talvez estudar uma outra oportunidade, não seja essa ou deixar simplesmente de tomar uma decisão e continuar. Tá. A gente não é obrigado a nada. Eu fiz a minha parte, eu fiz a minha proposta. Eu vou me dedicar de corpo e alma nesse projeto para fazer com que isso aconteça. Você tenha a decisão se você quer esse resultado sua. E espero que a sua decisão seja entrar dentro desse programa. Quero muito te encontrar dentro desse processo, dentro. Beleza? Como sempre, estamos juntos e vejo lá.